E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos fazer então um resumão de espelhos esféricos. Aqui eu vou lembrar tudo de uma vez. Vou lembrar os raios notáveis, a formação de imagens, as equações, tranquilo? Então é um resumão para você estudar e se preparar aí para os vestibulares. Então, bora lá, me segue. Bom, o espelho esférico, ele é derivado de uma esfera, evidentemente, pelo nome, né? Então, ele é uma calota. Você vai imaginar uma esfera, tira uma calota dessa esfera e usa um dos dois lados espelhados. Se você usar o lado interno como refletora, ele é um espelho côncavo, e se você usar o lado externo, ele é um espelho convexo. Né? Igual esse caso, por exemplo, lá nos espelhos de ótica, né? Espelhos de maquiagem, né? Só que a curvatura é bem discreta, quase que não dá para ver. Já os espelhos convexos, eles são mais comuns em portas de elevadores, portas de garagens, né? Curvatura mais perceptível, usado muito por segurança. Vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos recordar alguns elementos geométricos dos espelhos esféricos. Então, se eles são esféricos, né, eles derivaram de uma esfera. Então, está aqui a calota que eu mencionei. Essa calota, então, existe um centro, né, o centro de curvatura, C. Esse espelho possui um ângulo de abertura que eu vou simbolizar com a letra alfa. Uma das condições para as imagens ser nítidas é que esse ângulo alfa, que seria o ângulo de abertura dos espelhos, deve ser bem pequeno, em torno de 10 graus. Aqui nós temos o vértice seria o meio do espelho. Uma reta que une o centro de curvatura e o vértice é chamado de eixo principal. E aí nós temos o raio de curvatura. Então, para você não esquecer, está tudo aqui embaixo. Ó, raio de curvatura R, centro de curvatura, vértice, eixo principal e abertura do espelho. Bom, aqui tem um desenho muito interessante, porque o espelho esférico ele tem uma propriedade muito importante. Todos os raios que são paralelos ao seu eixo principal sofrem reflexões passando por um mesmo pontinho, e esse pontinho é chamado de foco principal do espelho. Vejam, pessoal, que todos os raios que incidem nos espelhos esféricos, não só esféricos, qualquer espelho, obedecem às leis da reflexão. Então, para cada raio, você tem a normal, e se ele é esférico, a reta normal, que é esse pontilhado, passa pelo centro de curvatura. Tá vendo? Para ser 90 graus aqui com a superfície do espelho, essa reta pontilhada passa pelo centro de curvatura. Veja que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, para qualquer raio. Mas após a reflexão de todos os raios, esses raios passam pelo foco principal do espelho. Essa medida é chamada de distância focal, a distância do foco ao vértice do espelho, e a distância focal é exatamente a metade do raio de curvatura. Tranquilo, pessoal? Esses são os elementos geométricos mais importantes. Bom, vamos lembrar agora os raios notáveis, que são 4 raios especiais que vão nos auxiliar a achar as imagens formadas, as imagens conjugadas. Lembra que para você achar a imagem formada por um sistema óptico, você tem que descobrir onde os raios se encontram, os raios que saem do espelho, onde eles se encontram. Assim, você vai determinar a imagem de cada um. Então, vamos lembrar esses 4 raios. Lembrando que você precisa de apenas 2. Então, são 4. Em cada desenho, você vai escolher os 2 que você achar mais fácil. Então, esse aqui eu já falei anteriormente, né? É o primeiro. Ó. Nós estamos falando primeiro do espelho côncavo. Então, a face refletora é a face interna. E aqui parece um espelho plano, né? A maneira de representar, em vez de fazer aquela curvinha, né, tradicional, você pode representar como uma reta e nas bordinhas aqui você faz a curvatura. Mas é apenas uma maneira de representar. Vamos lá, todo raio paralelo ao eixo principal passa pelo foco. Esse é o primeiro raio, veja lá, todos os raios paralelos ao eixo principal convergem, né, para o foco principal. Esse é o primeiro raio. O segundo raio é o contrário, a reversibilidade da luz. Ó, se o raio é paralelo passa pelo foco, se o raio passar pelo foco primeiro, ele vai sair paralelo. Ó. Desenhei apenas 2. Tranquilo? Outro raio importante. Se ele passar pelo centro de curvatura, lembra que a normal passa pelo centro de curvatura? Então esse raio está exatamente em cima da normal. O que vai acontecer? Sofrer reflexão e voltar sobre si mesmo. Tá? É um raio fácil de desenhar. E outro raio muito utilizado, o raio que incide no vértice.
Você mede esse ângulo e o raio refletido vai sair simetricamente em relação ao eixo principal com o mesmo ângulo. Aqui tem uma dica. Você pode medir essa distância vertical. Vamos supor que aqui é o objeto, né? Tem 3 quadradinhos. Então, você mede lá 3 quadradinhos. Embaixo você mede também 3 quadradinhos. Porque se esses ângulos são iguais, essas distâncias verticais também são iguais. Então, é uma forma de você medir por onde que o raio sai para garantir que os ângulos são iguais. Tranquilo? Vamos ver os raios agora no espelho convexo. Vamos lá. Agora a face refletora é a face externa, então o raio paralelo ao eixo principal. Agora ele sofre uma reflexão. Veja que quem passa pelo foco é o prolongamento do raio. Tá? Outro raio notável, o contrário deste. Veja, se o raio tiver a incidência do foco, a direção do foco principal, sai paralelo. Outro raio, se tiver na direção do centro de curvatura, volta sobre si mesmo. E o quarto raio incidiu no vértice, sofre reflexão simétrica em relação ao eixo principal. Pessoal, tranquilo? Desses 4 raios, nós vamos escolher 2 para fazer os desenhos, para achar as imagens. Vamos começar. Determinação gráfica das imagens, vamos começar pelo espelho côncavo, que são 5 posições. Pessoal, o segredo para o seu desenho ficar legal, não se esqueça, a hora que você desenhar o eixo principal, você vai posicionar o vértice, o meio do espelho, o foco e o centro de curvatura. Não se esqueçam que a distância do centro ao foco é a mesma distância do foco ao vértice. Se você faz essas distâncias um pouquinho diferente, pode dar problema na figura. Então, tome muito cuidado. Vamos lá. Primeira posição, objeto mais afastado, antes do centro de curvatura. Vamos desenhar os raios mais fáceis. Eu gosto desse aqui, ó. Paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Tranquilo. Qual o outro? Bom, como está bem distante, vamos usar o que passa pelo foco. Aquele que passa pelo foco, sai paralelo. Aí eu te pergunto, qual é a definição de objeto? O que é ponto-objeto? É encontro de raios que atingem o espelho. Ó, esse raio está atingindo o espelho, esse verde também. Onde que eles se encontram? Nesse pontinho. Então, esse pontinho é um ponto-objeto real. Agora, cadê a imagem formada? A imagem conjugada. Você tem que notar os raios que saem do espelho, saem do sistema óptico. Esse raio está saindo do sistema óptico, esse também. Onde que esses raios se encontram? Nesse pontinho. Então, esse é o ponto imagem. Veja que é uma imagem real, porque eu não precisei de prolongamento. A imagem desse pontinho. Tranquilo? Se eu tenho imagem da ponta da flechinha, eu concluo o resto da imagem do corpo. Eu poderia, por exemplo, traçar raios de luz que partem do meio do objeto, com as mesmas propriedades. Você vai perceber que esse ponto imagem está aqui. Então, você vai construindo a imagem desse objeto ponto a ponto. Pois muito bem, eis a imagem. Aqui no desenho eu fiz outros raios que você poderia usar. Olha aquele que passa pelo centro. Nem cabe aqui no espelho, né? Voltaria sobre si mesmo. Ao voltar sobre si mesmo, tá vendo que passa pela mesma posição? Tá vendo? Ainda desenhei o do vértice, ó, incide no vértice, olha lá, passa na mesma posição. Então, todos os raios que saem do espelho se encontram nesse pontinho. Então, esse pontinho é o ponto imagem da ponta da flechinha. Tranquilo? Vamos classificar a imagem? Então, a imagem é real, tranquilo? Formação por raios de luz efetivos. Ela ficou invertida em relação à posição do objeto e ela é, então, menor, ela é reduzida. Olha aí, um exemplo legal é quando você está olhando uma colher, né? A face côncava dela, lá, você fica de cabeça para baixo e pititinho, fica pequenininho. Tranquilo? Vamos fazer mais. Exemplo 2. Esse é bem manjado, objeto em cima do centro de curvatura. Então, raio de luz paralelo ao eixo principal, passa pelo foco, sai paralelo, pronto, já deu para eu ver a imagem. Desenhei mais outros raios aqui, ó. Olha lá, vértice, sai simetricamente, olha lá, veja que encontra na mesma posição. Tranquilo? Aqui eu não desenhei o centro, né? Está em cima do centro, fica difícil da gente imaginar. Bom, qual é a classificação nesse caso? O objeto é real, ele também é invertido, objeto não, desculpa, imagem, né? Imagem real, invertida, e ela é do mesmo tamanho. Se ela é do mesmo tamanho, a gente diz que ela é igual.
Pessoal, de boa. Tá vendo que as imagens elas são construídas da mesma forma, mas um bom desenho é a alma do negócio. Vamos fazer outro. Terceiro exemplo, objeto entre o centro e o foco principal. Mas a mesma forma, ó, raio paralelo, passa pelo foco, sai paralelo. Olha lá, já deu para ver onde a imagem é formada, a pontinha da imagem. Ainda desenhei o raio do vértice, ó, que sai simetricamente. E aqui ainda desenhei do centro, ó, nem cabe lá no espelho, mas ao voltar sobre si mesmo, repara que todos os raios que saem do espelho se encontram no mesmo ponto. E como é encontro efetivo de raios, por isso que a imagem é real. Ela continua sendo invertida e agora ela é maior do que o objeto. Então, esse caso é muito usado para projeções. Né? É mais usado lentes, né, para projetar a imagem, mas o espelho esférico também pode ser usado para projetar uma imagem maior. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Quarta posição, o objeto em cima do foco. É uma curiosidade. Todos os raios paralelos, ó, passam pelo foco. Se eu desenhar o do vértice, vai sair simetricamente com o mesmo ângulo. E eu ainda posso imaginar aquele raio que passa pelo centro e volta sobre si mesmo. Pessoal, todos os raios que saem do espelho saem paralelos. Ou seja, eles não se encontram, nem os raios, nem os seus prolongamentos. Então, não há formação da imagem. Então, nós chamamos de imagem imprópria. Esse caso, pessoal, é mais utilizado quando você tem, por exemplo, a configuração dos faróis, dos holofotes. Quando você coloca a lâmpada bem na posição do foco, inclusive é um exemplo muito perguntado, todos os raios que incidem no espelho voltam paralelos. Então, há uma concentração dos raios numa certa direção. Né? Muito usado, então, em instrumentos tipo faróis, tipo instrumentos de iluminação, né? Holofotes e etc. Tranquilo? Vamos fazer o quinto exemplo. Bom, agora o quinto exemplo é um dos mais cobrados do espelho côncavo. O objeto entre o foco e o vértice. Esse é aquele caso que vai gerar uma ampliação. Então, por exemplo, o espelho de maquiagem das meninas, o espelho de dentista. Então, ele é muito cobrado. Mas são os mesmos raios de sempre. Ó, paralelo, passa pelo foco. Aqui é mais confortável usar o vértice, né? Usa o vértice, ó, que é mais fácil. Ó. Incide no vértice e sai simetricamente. Não se esqueçam que o ângulo é o mesmo. E você percebe que os raios já não se encontram mais. Por isso que eu estou puxando os prolongamentos. Ó. Eu até fiz outras marcações aqui, ó, do centro de curvatura. Né? É mais difícil de desenhar um pouquinho. Ó, o raio que passa pelo foco, né? Ó, sai paralelo, né? Passa pelo foco, sai paralelo. Tá vendo? Tangenciando a pontinha do objeto. Mas bastam esses dois, ó. Paralelo passa pelo foco, incidiu no vértice, sai simetricamente, já dá para ver a formação da imagem lá atrás do espelho. Então, pessoal, vamos lá. Não se esqueçam dos conceitos de ótica. O que é ponto-imagem? É encontro de raios que saem do sistema óptico, saem do espelho. Então, esse raio azul, esse raio vermelho, por exemplo, estão saindo do espelho, só que eu precisei dos prolongamentos. E isso faz a imagem ser virtual. Vocês estão vendo que ela é direita, ela não é invertida e é uma imagem maior. Pessoal, olha aí o espelhinho de dentista, né? Então, espelho de dentista, espelho de maquiagem das meninas, né? Espelho de fazer barba aí dos homens, que tem ampliação. Falou que o espelho esférico tem ampliação, esse caso é o espelho côncavo. Tranquilo? Vamos lembrar a imagem do espelho convexo. Convexo só tem um. Vamos lá, então agora a face refletora é a face externa. Vamos lá, vamos pegar dois raios notáveis aqui. Paralela ao eixo principal, lembra o que acontece? Sofre reflexão, o prolongamento passa pelo foco. Outro raio, na direção do centro, ó, volta sobre si mesmo. Ainda poderia usar o vértice que sai simetricamente. Tranquilo? Bom, e agora, cadê a imagem? Lembra que a imagem é um encontro de raios que saem do espelho. Então, olha o raio azul, olha o raio vermelho, por exemplo, que estão saindo do espelho. Se encontram nessa posição. Então, esse pontinho é o ponto imagem. Então, já deu para ver a nossa imagem, que é uma imagem virtual. Eu precisei de prolongamento. Ela não ficou invertida, né? É uma imagem direita e ela é reduzida. A imagem do espelho convexo também é muito perguntada. A imagem do espelho convexo, pequenininha, você vê muito espelho convexo
para sistemas de segurança em portas de garagem, porta de elevador, supermercado e etc. Ora, se a imagem é pequenininha, então por que ele é tão bom assim? A curvatura dele amplia o campo visual. Então, a maior característica, a característica mais importante dele para a segurança é justamente a ampliação do campo visual. Pessoal, tranquilo? Manjadíssimo também o espelho convexo. E agora vamos lembrar da parte analítica, o estudo analítico, as equações. Moçada, como a gente está numa revisão, eu não vou demonstrar nenhuma equação. A gente já vai, eu estou fazendo um resumo teórico, na próxima aula a gente faz alguns exercícios. O que vocês devem lembrar? Primeiro, a equação dos pontos conjugados, a famosa equação de Gauss. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Lembrar quem é quem, F é a distância focal, P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho. Já o aumento linear transversal é a razão do tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Então, I sobre O. E todas essas equações são demonstráveis por semelhança de triângulos. Quem tiver depois curiosidade de rever. Mas olha, o aumento I sobre O, que é equivalente a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Inclusive, essa equação aqui é muito utilizada. Quebra um galho danado. É considerada a equação de Torricelli da ótica. Então, o aumento F sobre F menos P. Lembra que I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. Pessoal, só que nós precisamos tomar cuidado com referenciais. Vamos lá, vamos lembrar dos sinais. Convenção. Primeiro, se a distância focal for positiva, o espelho é côncavo. Distância focal negativa, espelho convexo. Então, a hora de usar a equação, se o texto fala que o espelho é convexo, já grifem. Muita gente erra na hora de fazer o cálculo. Se o espelho é convexo, ele te deu lá, olha, o raio de curvatura desse espelho convexo é 50 centímetros. Ah, peraí, a distância focal é a metade, 25. Opa, o espelho é convexo, então na fórmula tem que ser jogado lá menos 25. Se não, vai imaginar que é um espelho côncavo, vai dar outro resultado. P positivo, objeto real. P negativo, objeto virtual. A gente quase não vai usar objeto virtual, mas está aí a questão do sinal. P', você descobriu a posição da imagem. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Então, por exemplo, nesses dois últimos desenhos que a gente fez, a imagem é virtual. Então, a hora que você vai calcular a distância da imagem ao espelho, espera-se um valor negativo. E esse sinal do aumento é muito importante. Se o A é positivo, a imagem é direita. E se o A é negativo, a imagem é invertida. Pessoal, veja, se o I e o O tiver mesma orientação, ou seja, a imagem é direita, mesma orientação do objeto, tanto o I quanto o O terão mesmos sinais. Então, por exemplo, se eu imaginar que o referencial para cima é positivo, orientação para cima positivo, para baixo negativo, como é o referencial de Gauss. Então, se tanto o I estiverem para cima, o I e o O, os dois para cima, os dois são positivos. Então, vai gerar um aumento positivo, ou seja, imagem direita. Agora, se o I estiver para baixo, naqueles desenhos que a gente fez, orientação para baixo, e o O para cima, o O é positivo, o I é negativo. O A vai dar negativo, ou seja, imagem invertida. Tá? Então, muito bem. E aí eu vou te dar uns exemplos para a gente fechar. Vamos lá. O que você interpreta quando eu falo que o aumento é mais 2? Então, vamos lá, que isso é muito importante para fazer exercício. Se o aumento é positivo, a imagem é direita. Se é igual a 2, o tamanho da imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Então, veja, aumento mais 2, imagem direita e 2 vezes maior. Vamos fazer junto agora, vai fazendo aí. Aumento é igual a menos 3. Menos imagem invertida. Só que continua sendo 3. 3 significa que o tamanho da imagem é 3 vezes maior que o objeto. Então, a imagem é invertida, porém 3 vezes maior. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Aumento mais 1/4. Mais imagem direita. 1/4,
o tamanho da imagem é 4 vezes menor agora que o objeto. Tranquilo? E por último, aumento menos 1/3. Menos imagem invertida, que é mais 1/3. O tamanho da imagem é 3 vezes menor que o objeto. Pessoal, tranquilo. Agora eu vou te dar uma dica importante para a gente fechar. Quando fala que a imagem é projetada na parede, isso vai acontecer com lente também. Lembra que para projetar uma imagem, a imagem deve ser real. Eu só consigo projetar a imagem com luz. Então, a imagem que forma efetivamente com luz são as imagens reais. Então, eu só consigo projetar a imagem real. E vocês notaram nas figuras que toda a imagem real, né, quando a imagem era real, ela era invertida. Depois você passa de novo e confere as figurinhas. Então, quando a gente fala assim, olha, uma imagem foi projetada na parede, você, opa, ela é real. E ela é 3 vezes maior. Opa, ela é uma imagem real, ela é 3 vezes maior. Mas como ela foi projetada, essa imagem vai ser real e real é invertida. Tranquilo, pessoal? Então o aumento vai ser menos 3. Esse menos é por sua conta, é aí que as pessoas mais erram problemas, tá bom? Bom, mas essa aula então é a parte teórica, é o resumo da teoria, e a próxima a gente faz uma aulinha de exercícios para vocês recordarem, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para todos e bons estudos.